Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros. Se você gosta de literatura, se inscreva, curta o vídeo e comente aqui qual livro você está lendo no momento. E hoje vamos falar sobre o livro Mulherzinhas, da Louise May Alcott. Este meu livro é a primeira parte da história. A história ela é dividida em 4 partes. 4 livros são lançados pela editora Princípios, mas existem outras edições que o livro Mulherzinhas contém as 2 primeiras partes, esta e a segunda. Os livros são o seguinte: Mulherzinha, Boas Esposas, que algumas editoras lançaram Mulherzinhas e Boas Esposas num só. E temos Rapazinhos e Os Meninos de Jô. Então são estes 4 livros que você consegue encontrar por aí, ou algumas edições em que juntam alguns dos livros. Eu embarquei nessa leitura sem saber nada sobre a autora, nem sobre a história do livro. Depois que eu terminei a leitura, que eu fui atrás e descobri algumas coisas que fez sentido para mim. É um livro que eu confesso que eu iniciei sem gostar muito. Eu fui surpreendida de uma forma não tão positiva. Apesar de eu estar ciente da época em que o livro foi lançado, que foi em 1968, se eu não me engano, é uma época diferente da nossa. Eu quase pensei que ele fosse um romance cristão, mas como é um clássico, não tem como a gente enquadrar ele nessa categoria. Mas por ser um livro escrito por uma autora do século XIX, faz sentido esses ensinamentos cristãos, né? É um ensinamento muito moralista cristã que há neste livro. Mas depois, fazendo algumas pesquisas, eu descobri que, na verdade, isso aqui é uma literatura feita para crianças. A autora foi contratada para isso. Então, o que faz bastante sentido ter essas lições de moral. Era algo que eu não sabia quando eu comecei a ler. Eu comprei ele pela capa mesmo, porque eu achei muito bonitinho. Eu tinha lido a sinopse, me interessei, peguei, comprei, mas eu não sabia muita coisa. Então, quando eu comecei a ler, além de eu ter sido surpreendida por uma escrita bem para crianças mesmo, isso não de um jeito negativo, mas eu não esperava, por ser um livro do século XIX. Ele é um livro assim muito fácil, muito simples de ler, com essa escrita bem para crianças entender a mensagem, lições de moral a cada capítulo, sempre tem um aprendizado aqui. Então o começo foi um pouquinho arrastado, eu fui lendo meio tipo, ai, que historinha que dá sono. Mas cheguei ao final do livro, como eu li uma média de 2 capítulos por dia, eu li ele bem devagar. Quando eu cheguei ao final do livro, bateu aquela sensação de vou sentir falta dessa turminha. A história conta para nós a vida de 4 irmãs. Temos a Meg, que é a irmã mais velha, ela tem 16 anos. Temos a Jo, a outra irmã, que tem seus 15 anos. Depois temos a Beth, de 13, e a Amy, de 12. Elas estão morando somente com a mãe, porque o pai foi chamado para a guerra. Está tendo uma guerra civil nos Estados Unidos em 1960. Então temos aqui 1 ano da vida delas neste livro. O livro começa no Natal e ele termina pouco depois do próximo Natal. A cada capítulo a gente se aprofunda em uma irmã. Para mim, a Jo, que é a segunda irmã, ela é a protagonista da história. Embora cada irmã, tenha seu desenvolvimento, a Jo, ela rouba a cena. A Jo é aquela garota que diz o tempo todo que queria ter nascido homem para poder ter as liberdades dos homens. Então ela queria ser menino, ela não liga para vestidos, ela não liga para namoros, para casamento, ela acha isso perda de tempo. Ela gosta muito de ler, então temos muitas dicas de livros. Cada livro que a Jo está lendo é mencionado aqui. Eu anotei alguns porque eu me interessei por alguns, então minha lista de livros só aumentou depois da leitura deste livro aqui. Ela também quer ser escritora, então a gente tem um processo dela escrevendo alguns contos, levando para o jornal. Ela, para mim, é uma das personagens mais interessantes. Embora ela seja uma personalidade um pouco difícil, ela é a que tem a personalidade forte, ela é mais impulsiva, então tem uns momentos aqui dela que irritam um pouco.
mas pra mim ela é a minha personagem favorita. A Meg é a irmã mais velha, é a irmã mais delicada, mais empenhada em se tornar uma mulher de respeito, uma mulher que vai ter um bom casamento, uma mulher que vai ter sua casa. Este é o foco da Meg, ela está naquele processo de se tornar uma mulher prendada. A Beth, ela é a mais tímida, ela ama tocar piano, ela fala menos, ela fica mais na dela. Já a Amy, ela é aquela criança de 12 anos que se acha adulta, então ela quer ser tratada como já uma mulher, mas ela é a que tem mais atitudes infantis, então ela é um pouco irritante, a Amy. Mas um dos meus capítulos favoritos aqui do livro é o capítulo da Amy. Elas são pobres e isso incomoda muito as 4 irmãs. É onde que entra os ensinamentos de moralidade cristã na história. O pai delas era um homem de posses, né? Eles eram uma família rica, mas ele acabou perdendo parte da fortuna dele ao ajudar um amigo. E hoje eles são pobres, eles têm uma empregada na casa que ajuda eles, mas as meninas têm que trabalhar para poder ter o dinheiro delas. A Beth mesmo é uma das que mais sofre por conta disso, afinal os vestidos delas já estão velhos, as amigas delas todas têm vestidos novos, bonitos, estão sempre na moda, e ela com um único vestido de passeio, um único vestido de ficar em casa, um único vestido para o frio, e eles já estão velhos, remendados. A luva dela, ela tem um par de luvas bonito, mas aí a irmã dela vai lá e mancha a luva dela. Então ela reclama bastante sobre ser pobre. Ela fala que um dia ela quer ter uma casa bonita, com as coisas novas, ela ter vários vestidos, esse é o sonho dela. A Jo gostaria muito de ser rica para poder ter a biblioteca que a tia dela tem, que a tia dela é rica. E ela fala que ela iria gastar a fortuna dela em livros. A Beth, que ama tocar piano, ama cantar, o sonho dela é ter um piano bonito, grande, e não o piano velhinho que ela tem. Já a Amy gostaria de ter dinheiro para comprar as coisas para as bonecas dela, para ela poder levar para a escola, levar alimentos para a escola. Tanto que quando ela consegue um dinheirinho, aí entra o meu capítulo favorito. Está na moda lá na escola levar limões em conserva. Como são feitos esses limões, eu não faço ideia. Mas elas levam para ficar chupando na escola um pacotinho de papel cheio de limões em conserva. E ela foi lá, comprou os seus limões, levou para a escola e ficou fazendo graça, porque tinha muitas meninas que levavam e dividiam com as outras e não dividiam com ela. E elas têm também aquela mania de, se você não leva, você é cortada do ciclo social da escola. Então ela levou, então ela estava se sentindo a garota popular. Afinal, ela ia dividir com as amigas delas e outras interesseiras foram chegando. Então a turminha dela estava lá toda porque ela tinha os limões em conserva. Só que aí tem uma menina que não gosta muito dela, que resolve dedurar ela pro professor. Aí o que o professor faz? O professor bate na mão da menina, deixa ela de castigo na frente de todo mundo lá na sala. Tem tipo um púlpito, ele coloca ela lá durante a aula toda, depois de bater na mão dela, pra ela ficar lá de frente, pra turma toda humilhada. Ai, gente, que dó. Esse é o meu capítulo favorito, mas é tanta dó dessa menina. Aí ela acaba, depois do intervalo, ela vai embora, ela não volta pra escola, porque ela tá envergonhada e triste. E a mãe dela resolve, então, tirar ela da escola, para ela poder ter algumas aulas em casa, em vez de ir pra escola, como a Beth. A Beth também, eu acho que ela não vai pra escola, ela fica em casa. A Jo trabalha pra tia dela, pra tia rica. E a Meg, ela é babá de umas crianças também, de uma família rica. Depois temos o Laurie, que é um personagem que vai surgir. Ele é o vizinho, o avô dele é muito rico. E a Jo fica muito amiga dele. Esse Laurie, gente, ele me causou sentimentos de contradição, porque em alguns momentos eu gostava dele, mas em outros ele só me causava ódio, ranço. Ele também é um cara do século XIX, tá? Eu entendo isso, mas que ele me irritava. A Meg, ela é convidada para passar algumas semanas das férias na casa de uma amiga dela, uma amiga rica. Ela chega lá, toda
retraída porque ela tá com seus vestidos velhos, as amigas todas com as roupas da moda. Então isso mexe um pouquinho com o ego dela, ela fica um pouco chateada. E as amigas dela resolvem lhe emprestar um vestido. Então elas montam a Meg, mexem no cabelo dela, passa pó de arroz, dá um vestido novo para ela mais decotado. E vai ter um baile nessa casa e essas amigas dela chamam o Laurie porque elas acreditam que o Laurie e a Meg são meio namoradinhos, o que não é verdade. E o Laurie, quando a vê, ele acha um absurdo a forma como ela está se vestindo. Ele praticamente a chama de uma mulher vulgar, só porque ela estava bebendo champanhe, ela estava arrumada, estava dançando e se divertindo. O que é extremamente contraditório, porque quando a Jo descobre que ele vai num um clube que tem lá jogar bilhar com os caras, ela diz para ele que esperava que ele fosse mais honrado, porque o pessoal que jogava bilhar lá não eram pessoas muito boas, pessoas no sentido de boas companhias. Aí vem a moralidade cristã, dando o seu pano de fundo, né? Todas elas são cristãs, então vem trazendo isso. Tipo, se você sai com aquela turminha, Deus não vai aprovar. Sempre tem isso. Então a Jo joga isso pra ele, né? Falando que eu esperava mais de você, né? E ele reclama o seguinte: será que não posso me divertir inocentemente de vez em quando, sem perder o respeito? Ele fica chateado, ele acha ruim que ela dá esse puxão de orelha nele, mas ele fez o mesmo com a coitada da Meg, e isso acabou com a noite da Meg. A Meg, ela não conseguiu se divertir mais. A Meg, ela é aquela pessoa que se importa muito com a opinião alheia, então se alguém a critica ou se alguém a elogia, tudo isso vai moldando ela. O capítulo em que ela passa lá com as amigas dela é um capítulo que me deixou muito angustiada, me deu muita dó dela por conta disso, porque é as amigas falando dela pelas costas, é o Laurie criticando a aparência dela, a forma como ela estava agindo, sabe? Parece que cada um pegou ela numa mão, os outros pegaram ela na outra e fica puxando a menina de um lado para o outro. Que agonia! E esse um ano que elas passam, né, de um Natal para o outro, é um ano muito difícil para elas. Elas estão sem o pai está lá na guerra, a mãe tem que trabalhar um pouco para ajudar em casa, as irmãs trabalham para conseguir também ter dinheiro para elas. Cada uma delas tem uma tarefa, elas têm que ajudar em casa, apesar delas terem, né, uma empregada. O pai adoece e isso causa desespero nelas. A Beth adoece, quase falece por conta da doença. Então, assim, é um ano tão difícil que essas meninas passam. Mas temos finais felizes na história. O pai volta para casa, dá tudo certo. A Meg encontra o amor. A Jo consegue publicar seus contos no jornal. Acontece muita coisa, tá, gente? Como se passa um ano, cada capítulo a gente tá em um mês, em uma estação. Valeu a pena a leitura, sim. Não tenho interesse em ler as continuações, Boas Esposas, nem nada. A Jo se tornou a minha personagem favorita. Mas é um livro realmente para quem gosta desse tipo de literatura mais doce, mais fofinha. Tem uns capítulos que são bem chatos, como os capítulos que elas foram acampar com os amigos do Laurie. Ai, pra mim aquele foi o pior capítulo, o capítulo chato, não vi a hora que acabava. E é uma literatura mais infantil, sim, por conta dessas lições de moral a cada capítulo. Se você já leu Mulherzinhas, comente aí o que você achou, se você concorda comigo, se você tem uma opinião diferente, sinta-se à vontade para comentar aí. Vou deixar o link dessa minha edição aqui embaixo. Se você comprar o livro pelo meu link, você não vai pagar nada mais, mas você me ajuda a ganhar uma pequena comissão por estar divulgando o link. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.